e fala, ó, preciso te contar uma coisa, e o cara fala, eu já sei, esse planeta ele vai morrer. Como você sabe? Vou tirar uma dúvida, Ah. dúvida genuína, né? O que aconteceria com o ser humano se ele fosse acelerado constantemente durante muito tempo com um nível baixo de aceleração, Sim. mas ele chegasse próximo da velocidade da luz, ele não sentiria? Puta, você tá falando um negócio agora que foi o pensamento que Einstein teve pra chegar, inclusive, à base pra relatividade. Einstein pensou exatamente isso, tá? Porque tinha uma premissa anterior, que era de Arquimedes, se eu não me engano, era até anterior a... Não lembro se era de Arquimedes, posso estar falando besteira, tá? Era, inclusive, anterior a Newton, que falava sobre isso. Que se eu tiver sob efeito de uma aceleração... Se eu tiver num sistema isolado, sob efeito de uma aceleração constante, nada, não teria nada, nenhum indício que iria fazer eu perceber que eu estou em movimento, tá? E aí ele pensou assim, então imagina que eu estou dentro da minha casa, no meu banheiro, olhando pro meu espelho para fazer a barba, e eu estou me vendo, tá? Eu estou me vendo. E aí a minha casa começa a acelerar pelo espaço. E eu não tô percebendo porque é uma aceleração constante. Ela vai acelerar, 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 acelerar. Uma hora ela vai chegar na velocidade da luz. Quando a minha casa chegar na velocidade da luz, por que eu estou me vendo no espelho? Tá? Eu estou me vendo porque a luz, você tem uma lâmpada lá no teto, a luz daquela lâmpada tá batendo no meu rosto, tá refletindo no espelho e voltando pro meu olho. Por isso que eu vejo. Sim. Quando eu chegasse na velocidade da luz, a luz que foi refletida na minha face, ela estaria na velocidade da luz, mas a casa também. Então essa luz nunca chegaria no espelho. Oxi. Então na hora que eu chegasse na velocidade da luz, Ia se a minha apagar. imagem ia se apagar do espelho. Isso não poderia acontecer, senão quem postulou isso antes estaria errado. E ele confiava tanto no cara que falou, esse cara não pode estar errado. Então, a luz, ela é... Tanto que se eu tô a mil... até a gente fala que a velocidade da luz, ela é absoluta, né? Se eu estou parado, a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Se eu tiver a 100 mil quilômetros por segundo, e eu jogar um feixe de luz, ele não vai estar a 200, ele vai estar a 300 também. Ele sempre está a 300 mil quilômetros por segundo. Quem postulou essa... Então, eu acho que foi Arquimedes, eu não lembro. Posso estar falando uma grande besteira. Eu acho que foi, não lembro quem postulou isso aí, mas Einstein usou isso como base, tá? O que aconteceria? Se você chegasse até a velocidade da luz, se você tá até perto da velocidade da luz, você não ia perceber nada, absolutamente nada, tá? Absolutamente nada. Se tivesse um referencial, outra pessoa te vendo, aí você ia perceber um ao outro, porque o tempo passaria diferente pra você, o tempo seria mais lento pra você, e um perceberia o outro. Se tivesse alguém pra olhar você e você olhar o outro. Se você chegar na velocidade da luz e continuar dando energia, tá? Primeiro, não é possível, tá? Não é possível. Mas se eu tentar forçar, imagina o seguinte, tá? Talvez um exemplo mais claro. Imagina, sabe aqueles brinquedos tipo carrossel, que as crianças sentam e você vai... Acho que chama gira-gira. As crianças sentem e você vai girando. Sei, sei. Imagina que aquilo não tenha nenhum atrito, nenhuma perca por atrito. Então, se eu der uma velocidade, aquilo não vai parar nunca, tá? O movimento perpétuo, certo? Então, se aquilo não vai perder energia nunca, se eu botar um pouquinho mais de força, a velocidade tem que aumentar, concorda? Se eu botar mais força, tem que aumentar. Se eu botar mais força, tem que aumentar. Se eu botar mais força, tem que aumentar. Uma hora eu vou chegar perto da velocidade da luz, certo? Só que a matéria não pode chegar na velocidade da luz. Então imagina que eu estou a 99,9999999% da velocidade da luz. Se eu der mais um empurrão, ele tem que chegar na velocidade da luz, certo? Ele não chega. Quando você der mais empurrão, o que vai acontecer com aquela energia? Ela vai ser transformada em massa. Você vai ficar mais pesado. Então, olha como a natureza ela é louca. E aí, pra acelerar mais, precisaria de mais Mais energia, porque você tá que mais vai virar pesado. mais massa, Isso. e aí nunca chega. A natureza, por isso que parece mágico, e por isso que você fala, pô, Deus tá aí, né? Então ele cria um mecanismo, a natureza cria um mecanismo para a matéria não poder chegar na velocidade da luz. Quanto mais energia você der, mais você tentar, mais massa ele vai te dar para tornar cada vez mais difícil. Então aquilo vai ficar cada vez mais pesado. Você entendeu? É uma coisa absurdamente louca. E depois o pessoal diz que Deus não existe aí, ó. Então, tem coisas, cara, como eu já falei isso, tem algumas coisas que eu estudando ciência encontro Deus ali. Né? Então, por exemplo... Ajuste fino, né? Não ajuste fino, tá? E eu sou totalmente contra esses caras que falam assim, não, porque a gente vê o design inteligente no universo. Não vê, tá? Não vê. O cara tá vendo demais. Ah, sim. Não, eu não enxergo, mas eu enxergo, por exemplo, aonde? Quando a gente fez a gente simulou a sopa primordial, que são as condições
que a vida apareceu aqui na Terra. Então a gente simula e a gente começa a produzir proteína. Quando conseguiram fazer isso, os cientistas conseguiram fazer isso pela primeira vez, os caras falaram, putz, descobrimos como fazer a vida. Porque eles descobriram a base para a vida. Falou, agora a gente vai evoluir isso aí e vamos conseguir produzir a vida. O ser humano nunca conseguiu produzir a vida. Então parece que tem uma barreira. Tá? Você produz todos os blocos, mas você não vai produzir a parede. Então você precisa de Deus para produzir a parede. Tá? E isso tá agora na inteligência artificial. A inteligência artificial tá cada vez mais inteligente, mais inteligente, mais inteligente. Aí eu pergunto, será que vai aparecer a consciência artificial? Talvez tenha uma barreira aí. Talvez a consciência só Deus dê. Ela é uma calculadora super rápida e potente, só isso. Sim, tem um jogo que o começo desse jogo é maravilhoso. Eu esqueci o nome do jogo, acho que é Dragon alguma coisa. Que fala assim no começo, assim, que Deus criou um homem e ele fala, e deu a ele a consciência. Então, tipo assim, eu esqueci exatamente, ia colocar esse vídeo, tá no RPG, meu não? canal. É RPG. É Dungeons and Dragons? Não, eu acho que é. Esqueci, acho que é Souls, desses Souls lá, Souls da vida aí, Dragon Souls, é uma coisa assim. E ele fala bem isso, né? Que o único ser que tem consciência somos nós, e que isso teria sido dado por Deus. Então, uma coisa que seria contra essa questão de Deus era se um dia aparecesse uma consciência artificial ou uma vida artificial. Se a gente conseguisse produzir vida ou a gente conseguisse produzir consciência. Mas a gente avança e nenhuma dessas duas coisas a gente consegue. Então talvez a vida e a consciência só Deus produza, não sei. Olha pra você ver na fecundidade, né? Tem estudos que provam que o óvulo que escolhe o sêmen ali, né? Então já prova a existência da Bíblia, né? Que fala que desde antes de estar no ventre da sua mãe eu já te conhecia. Então é Deus que escolhe o sêmen que vai pro óvulo. Por isso que o óvulo que aceita o sêmen. Louco, né? Isso, né? É impressionante quando você começa a pegar alguns dados da ciência e coisas da Bíblia. Sim. Fala, pô, tá escrito na Bíblia, meu. Aí o Fóton tem a imagem de uma cruz. O Fóton tem a imagem de uma... Não, ele não tem uma imagem de uma cruz. Na verdade, você tem uma... É que é muito fácil... A cruz é uma coisa muito simples, então é muito fácil associar. Né? Então, é uma onda eletromagnética, o fóton tem a dualidade, a luz tem a dualidade. Partícula, onda eletromagnética. Enquanto onda eletromagnética, então ele tem, né? Ele tem como é que eu vou explicar isso aí e tal? Ele tem esse movimento de corrente elétrica e magnética, que eles são 90 graus um em relação ao outro. Então parece uma cruz. Mas na verdade nem parece, porque para parecer uma cruz, na verdade, um dos eixos tinha que ser mais comprido que o outro, e não é. Né? Então Mas aí você também. tá falando da trajetória ondulatória da luz. Isso. Não, mas eu tô falando da luz enquanto partícula. Mas enquanto partícula, aí, mesmo enquanto partícula, ele tem um movimento ondulatório. Que simula isso, mas não é mais do que uma cruz. Você entendeu? Isso se ele for polarizado também, porque se não for, ele é um borrão. Né? Então aí, isso um pouquinho que eu tomo cuidado, tá? De se ficar buscando, porque é uma coisa também. De se ficar, assim, buscando imagens. Tipo o cara que viu lá uma imagem de detergente, uma sujeira de detergente. Ah, eu vi Jesus aqui. Entendeu? E eu também sou contra esse pessoal que fala assim, religião e ciência não se mistura. Porque pra mim, tanto a ciência verdadeira como a religião verdadeira busca a mesma coisa, que é a verdade. Sim. Então elas têm que ser a mesma coisa. Ciência e religião têm que ser a mesma coisa. Tá? Mas os caras quiseram matar Galileu Galilei. Aí foram seres humanos, não foi a religião. Não foi o cristianismo. Entendeu? Então, pra mim, não são coisas diferentes. Religião e ciência não são coisas diferentes. Sim, eles estão buscando a mesma verdade sim. através de manifestações epistemologicamente distintas, mas Sim. é a mesma verdade. Mas tem que chegar no mesmo lugar. Se estão buscando a verdade, eles têm que chegar no mesmo lugar. E a ciência faz muito isso. Eu sempre cito um exemplo de uma série que é bem bacana. Tem 2 temporadas só no Netflix que chama... É baseado na antiga, da década de 1960, se eu não me engano, que é Perdidos no Espaço. Não sei se você assistiu. Eu lembro disso. Lembra do clássico, né? Tem a nova, ela é bem legal. E aí tem uma engenheira que pega um traje, vai pro espaço, vai pro limite da atmosfera terrestre, e ela vê a radiação de Hawking. Então ela sabe que tem um buraco negro ali, que aquele planeta vai ir pro buraco. Que tudo vai morrer ali que tá naquele planeta. E aí ela chega lá embaixo e conta pro melhor amigo dela, que é um biólogo. E fala, preciso te contar uma coisa. E o cara fala, eu já sei, esse planeta ele vai morrer. Ela, como você sabe? Eu tive que ir lá pro espaço pra ver isso? Ele fala, não, isso tá impresso, essa informação tá impressa em toda a vida que eu olho. Então os dois chegaram na mesma informação por meios diferentes. Então, tanto a religião verdadeira como a ciência verdadeira, elas querem a mesma coisa, a busca pela verdade. E elas têm que chegar no mesmo lugar.
Nesse ponto eu concordo plenamente. Né? O Big Bang não é a Tem teoria de um condição. padre? Padre Lemaitre. É. Invista em prata com a Real com U no final. Dentro da plataforma você pode escolher quantas gramas você quer comprar, o preço máximo que você quer pagar. Assim você vai estar investindo diretamente num dos ativos que tem mais potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em painéis solares, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O celular que você está usando provavelmente ele está cheio de prata dentro e você pode ganhar com um dos ativos que mais tem potencial de valorizar. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10, inclusive para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo